Então, nós convidamos Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito, humanista, escritor e palestrante internacional. Estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. Doutorando e mestre em neurociências pela UFMG. Formação em psicologia e biomedicina. É articulista e autor de diversas obras. Tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Autor de diversos livros, sendo o seu lançamento As Cartas de Paulo, interpretadas e comentadas. Convidamos, então, ao palco o nosso querido Haroldo. Caras amigas, caros amigos, uma boa tarde para todos. Atrasei ali na fila do autógrafo e tudo. Quase que não chega, né? Mas é com muita alegria que eu retorno a Juiz de Fora. Queria cumprimentar a toda a liderança, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do movimento espírita de Juiz de Fora, que é um movimento espírita muito atuante, muito sério, muito comprometido. E é sempre uma honra para mim poder vir e abraçar essas companheiras, esses companheiros que trabalham ativamente aqui na Casa Espírita. Hoje, a organização do evento, na pessoa do Rafael Papa, me designou uma reflexão muito importante para nós espíritas. Mas antes disso, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, pelo carinho, pela coragem em organizar um evento dessa dimensão, e graças a Deus nós podemos retornar presencialmente. Esse ano, um auditório cheio, os espíritas comparecendo, é motivo de muita alegria para todos nós. Eu queria também cumprimentar todos os expositores, todas as expositoras, todas as cantoras, os cantores, em nome da minha queridíssima Ana Camasmini, em nome dela eu quero cumprimentar a todos que trabalham aqui voluntariamente, carinhosamente, trazendo os seus estudos e as suas reflexões. Nosso tema, Espiritismo e os desafios dos tempos contemporâneos. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma observação muito séria. Primeiro, nós vamos falar de desafios. A palavra desafio traz em si a ideia de que nós estamos com toda a coragem, com toda a confiança, com toda a boa vontade para superar. Se fosse problemas do Espiritismo, talvez a palavra transmitisse uma ideia de que a nossa atitude é uma atitude de lamúria, de que a nossa atitude é uma atitude de reclamação. Mas não. A palavra desafio evoca a imagem de um rio. Todo rio, para fluir, precisa contornar obstáculos. Precisa superar obstáculos. Precisa continuar, persistir no seu curso. E nós entendemos que o movimento espírita, embora composto de encarnados, ele conta com a direção, com a inspiração e com o amparo dos Espíritos, porque a doutrina é dos Espíritos. Eles estão em todas as partes.
eles atuam sob o comando do Espírito Verdade e têm um propósito muito claro e muito nítido: a renovação do mundo, a preparação do mundo de regeneração. Veja, não se trata apenas de mais um movimento religioso, não se trata apenas de encastelar-se em mais um templo de pedra. O Espírito Verdade deixa claro: queremos renovar o mundo, mas da maneira mais eficaz, que é, abre aspas, Emmanuel, abre aspas, avançando palmo a palmo, um coração por vez. Palmo a palmo, um coração por vez. Essa transformação precisa começar em cada indivíduo, para que juntos possamos implementar no mundo algo concreto, não algo provisório, imposto, algo violento, não. Uma transformação gradativa e segura. Então vamos começar pelo primeiro desafio do movimento espírita dos dias atuais. O primeiro desafio é a compreensão dos propósitos da doutrina espírita. Esse é o primeiro desafio. Porque veja, nós temos aqui, contando apenas os encarnados, nós temos aqui espíritos milenares, não tem ninguém aqui novinho. Me desculpe. Todo mundo aqui é espírito rodado. Já passou pelo Oriente, pela Ásia, pelo Ocidente, já passou. Tem gente aqui que já passou até em outros orbes. Quem aqui está no primeiro degredo? Segundo degredo? Né? Então, aqui nós temos espíritos experientes, egressos de múltiplas experiências religiosas. Então, tem gente aqui que já cortou cabeça na noite de São Bartolomeu, tem gente aqui que já perdeu a cabeça. Tem gente aqui que mandava queimar na Inquisição, tem gente aqui que era queimado. Então não tem ninguém aqui que seja uma folha em branco. E quando esse coração chega no movimento espírita, ele traz sua bagagem. Ele traz sua herança. Ele traz sua experiência, suas preferências. Então nós não temos um bloco monolítico no movimento espírita. Nós temos diversos grupos, diversas tendências, e não há problema nenhum nisso. Paulo vai escrever aos Coríntios, não é o pessoal do Corinthians não, gente, Coríntios é, carta aos Coríntios, habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Ele vai escrever sobre a diversidade dos carismas. Charis é caridade. Cada um faz caridade da forma como mais se identifica. Tem pessoas que fazem caridade visitando pessoas em situação de rua. Tem outros que fazem caridade no trabalho da cura. Tem outros que fazem caridade dando passe. E a coisa mais triste é quando você tem uma pessoa discutindo com outra sobre qual caridade é melhor do que a outra. Ah não, minha caridade é melhor do que a sua. Caridade, eu dou sopa, e você só dá passe. Então há uma diversidade de carismas. Os corações chegam no movimento espírita e se encaixam. Os grupos se formam. Os vários agrupamentos com suas propostas. Mas
E aqui surge o primeiro desafio. Há um propósito geral para todo espírita: transformar-se em homem de bem. Homem no sentido de ser humano. Ser humano. Homem no sentido de espécie humana. O ser humano de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o propósito. Ingressou no movimento espírita, está sob a égide da doutrina espírita, você está na jornada, hashtag, partiu homem de bem. Então, se eu leio, é interessante porque Kardec é pedagogo. Os pedagogos são danados. Eles não são bobos. Onde que ele colocou o item homem de bem? No capítulo Sede Perfeitos, para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Então, você não está no movimento espírita para ser um religioso. Esse não é seu objetivo principal. Seu objetivo principal é tornar-se um ser humano de bem. Esse é o nosso propósito máximo. O principal. Então, se eu não estou me tornando um ser humano de bem, como diz meu filho adolescente, deu ruim. Alguma coisa está fora de lugar. E essa alguma coisa pode ser a nossa compreensão. Isso é importante. Eu acho que esse é o grande desafio. O Emmanuel, com a sua sutileza, ele diz assim, olha que interessante. Nem sempre o bom ritualista é um bom ser humano. Perceberam? Porque práticas existem em todos os movimentos. Tem prática? Tem. Tem práticas. Então, tem gente que ajoelha ali para rezar, pega o terçozinho, o outro tem a prática da água fluidificada, do passe. Nós temos um conjunto de práticas simbólicas, mas nem sempre a pessoa que é rigorosa no cumprimento das práticas é uma pessoa boa. É isso que o Emmanuel está dizendo. Eu vou traduzir de uma maneira assim mais grosseira. O que tem de gente que é um religioso exemplar, mas é uma péssima pessoa. Péssima pessoa. No conjunto da sua vida, ele só gera sofrimento e dor para o semelhante. Mas é um religioso impecável. Esse é um perigo. Esse é um desafio. É um desafio porque ele significa que o avião decolou e não sabe onde vai pousar. Significa que essa pessoa está dentro de uma casa espírita, significa que ela está numa obra, significa que ela está participando de um projeto, mas ela não sabe o que ela está fazendo ali. E geralmente o que acontece? Essa pessoa vai gerar muito conflito. Muito conflito, porque ela vai confundir forma com finalidade. Ela não vai conseguir entender que o ser humano é maior do que o sábado e que o sábado foi criado para o ser humano. Ela vai começar a trocar. Ela vai começar a acreditar que o ser humano foi feito para o sábado. Então, tem um caso curiosíssimo, né? Que a pessoa chega e fala assim, por favor, me dá a cesta básica. Já distribuímos a última senha. Mas eu estou com fome. Semana que vem tem mais distribuição. Ou seja, a fila, a sistemática da fila e a sistemática da senha é mais importante que o ser humano. Perceberam?
que era a postura dos fariseus. Então, a pessoa está doente, procura Jesus para ser curado, aí o Senhor diz assim, mas você vai curar hoje? Hoje é sábado. Não pode. Você tem que seguir o ritual. E aí Jesus perguntou, mas o que é permitido no sábado? Curar ou matar? Perceberam? Então, de olho sempre na finalidade. Nunca perder o foco da finalidade. Nunca perder o foco da finalidade. Nós estamos nesse movimento com uma finalidade: tornarmos seres humanos de bem. Mais bondade, mais compreensão, mais humildade, mais confiança em Deus, mais perseverança. Esse é o caminho. Mais tolerância, inclusão, que lá diz que o ser humano de bem, ele não discrimina pessoas, ele não faz distinção de pessoas por cor, sexo, orientação sexual, nada disso. Diz mais no texto, ele trata a todos como irmãos. E o curioso é que quando Kardec, no item seguinte, vai falar dos bons espíritas, ele diz assim, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz aos resultados acima citados. Quais eram os resultados? Do homem de bem. Então, compreendeu bem o espiritismo e sentiu, esse é o nosso primeiro desafio. Esse é o nosso primeiro desafio. Segundo desafio, tem a ver com forma. Ainda tem a ver com forma. Veja, nós somos espíritas, nós acreditamos em espírito. A gente sabe que você vai assistir ao seu velório. A gente sabe, não, a gente aprende isso. Você vai assistir uma velório, nossa, é meu velório. Não é? Dessa vez sou eu. Não é? A gente sabe disso. No entanto, o apego à forma é extraordinário. Tem algo curioso nos movimentos religiosos. Inúmeros movimentos religiosos tentam manter uma época. Vou dar um exemplo. Então, tem movimento religioso que fala assim, gente, nós temos que vestir igual a Abraão. Mas, você está em que ano? 2023. Você mora no deserto? Não, eu moro nas Serras Gaúchas. E você vai vestir igual a Abraão? É igual a Abraão. E a sua esposa? Igual a Sara. Perceberam? Então, Paulo enfrentou isso. Quando você se depara com esses atavismos, com essas cristalizações, você começa a encontrar assim, olha, você não pode comer isso. Porque espírita não come isso. Ou aquilo. Espírita não bebe isso. Espírita só bebe Guaraná Jesus. E eu encontrei, foi incrível, eu ganhei o Guaraná Jesus, né? E aí na minha estante tem assim, o Guaraná Jesus, e do lado uma Coca-Cola, na época que a Coca estava numa campanha lançando nome, aí lançou uma Emmanuel. Aí eu coloquei o Guaraná Jesus e a Coca-Cola Emmanuel. Eles ficam lado a lado. A mulher espírita, ela não pode vestir essa roupa. Ela não pode fazer isso. Entenderam? Então, eu transformei em regras da forma aquilo que era para transformação moral. Moral. Então, nós transformamos uma ação,
um movimento. Veja, porque a palavra é movimento espírita. Movimento. Eu estou em movimento. Agora imagine se a gente chega assim e fala assim, agora todos os espíritas têm que vestir igual Kardec. Aquela mesma roupa, a mesma cor. E todas as mulheres, Amélie. E agora nós vamos manter os hábitos da França do século XIX. Perceberam? Cuidado. Onde eu quero chegar com isso? Os espíritos também perceberam que nós iríamos tropeçar nesse ponto. Então eles ditaram uma mensagem que é linda. Linda. Está no Evangelho segundo o Espiritismo e se chama O Homem no Mundo. O Homem no Mundo. Então, onde você está? No Rio de Janeiro? Bermuda. Bermuda. Acabou. Acabou. Minas Gerais. Chapéu de palha, pão de queijo e café. Acabou. Mas daqueles bonitos. Perceberam? No mundo, você está em que época? Você está em que época? Os espíritos falam isso. Você está em que época? Viva de acordo com a época. Agora eu quero trazer uma reflexão. Que época que nós estamos? Nós estamos na época da inteligência artificial. Nós estamos na época que estão lançando agora o óculos de realidade aumentada e realidade virtual. O movimento espírita está preparado para isso? Então, como que nós vamos praticar a mensagem O Homem no Mundo? Hoje, o terceiro mercado do mundo é entretenimento, e dentro do entretenimento, o maior é videogame. Então, o maior mercado do mundo são armas. Arma. Por isso nós somos planeta de expiação e prova. Perceberam? O que mais vende no mundo é arma. Segundo, droga. Tá bom, né? Perceberam? Chega um espírito assim, vai aproximando da Terra e fala assim, qual que é o maior mercado aí desse planeta? Armas. Arma? Para quê? Para matar. E o segundo maior? Drogas. Para quê? Para morrer. E o terceiro? Entretenimento. Entretenimento. E dentro do entretenimento, videogame. Então, o que significa isso? Nós espíritas lemos a mensagem O Homem no Mundo. E o que acontece? Simples. Hoje, em qualquer casa espírita, você pega seu adolescente de 12 anos, leva ele para a mocidade, a hora que ele chega na entrada da casa espírita, ele recebe um óculos, não é? E aí ele já começa a entrar num cenário de realidade aumentada, do Evolução em 2 Mundos, não é assim? E aí tem um game muito legal, que é um game para desenvolvimento de virtudes, um videogame, não é isso? Não é essa a evangelização? É? Não é? Então, bom, são desafios, não são desafios? Quem aqui tem mais de 50? Quem aqui tem menos de 20? Levanta, não, por favor, fica de pé. Quem tem menos de 20? Quem aqui tem 15 anos? Fica de pé, por favor. Não é 15 anos de trabalho, não, de idade.
Mais alguém? Só ela? Ah, tem ali. Então, 1, 2, 3. 16. 4, então. Ah, pequenininho lá. 5. Tem 5. 6. 6 pessoas. Vocês acham que isso é um desafio? Vocês acham que é um desafio? Tá. Quem aqui tem de 70 anos para cima? É um desafio. Qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? A encarnação tem marcas da sabedoria do Criador. E uma das marcas da sabedoria do Criador é que a reencarnação possui ciclos e os seres são renovados. São renovados. Então, se nós não estamos conseguindo promover uma renovação do movimento, tem algum problema no movimento espírita, nós estamos com um desafio, não com um problema. Nós estamos com um desafio, a palavra movimento. O movimento está parado. O movimento está em stand-by. É um desafio. É um desafio. Então, pessoal, eu vou voltar aqui no ponto inicial da... Nós não estamos criticando ninguém, vocês estão entendendo? Nós somos o movimento. Nós estamos juntos fazendo uma reflexão, porque todos aqui amamos o movimento e queremos o melhor para ele. Percebe? Então, não é jogar pedra. Nós estamos refletindo o que devemos melhorar, porque nós amamos o movimento. Nós recebemos muito dele. Nós crescemos nele. Nós fomos consolados nele. Então, essa é uma fala reflexiva, amorosa, de quem quer melhorar. Então, se eu pego hoje o meu filho, o João, que está com 17, ou a Gi, que está com 15, e falo assim, tem um programa super animado para você. Você vai sentar na cadeira, vai ter um quadro e um giz, e você vai aprender sobre os princípios básicos da doutrina. Aí ela dá aquela olhada assim para o Instagram, dá aquela olhada para o videogame, fala assim, não tem um vídeo no YouTube, não? Para eu colocar em velocidade 2? Perceberam? Mudam, as coisas mudam. Os processos de transmissão de tradições, de conhecimento, de experiência, mudaram. Antigamente, você falava assim, eu não sei cozinhar. Não sei cozinhar. Mas você não sabe fazer nenhum arroz? Não sei fazer. Gente, entra no YouTube aí agora, tutorial de arroz. Joga aí agora, tutorial de arroz. Coloca assim, tutorial de arroz papado. Tem lá o tutorial. E sabe como é que vai ser o tutorial de arroz agora? Ano que vem lança o Apple Vision. Tutorial de arroz agora vai ser o seguinte, você vai colocar o óculos, vai ter os lugares assim certinho, arroz, sal, alho, cebola.
Aí ele vai falar, pega o arroz. Aí você vai pegar o arroz e vai colocar ele. Ótimo! Pega o sal. Mais um pouco. O óculos falando com você e mostrando. Coloca a panela no fogo. O tutorial. Não tem mais desculpa. As mulheres estão felizes. Não tem desculpa. Acabou. Acabou. Você vai fazer qualquer prato. Qualquer prato. Então, será que inteligência hoje é sinônimo de informação? De quantidade de informação? Se eu perguntar assim, nossa, fulano é tão inteligente. Olha, você pergunta para ele assim. Pergunta para ele para você ver. Quais as capitais do Brasil? Ele sabe de cor. O ChatGPT também. Pergunta, quais as capitais do Brasil? Ele responde mais rápido. Né? Mas aí eu pergunta assim para ele, quais os tipos de proteína? Ele responde. Então, inteligência é informação? Não mais. Não mais. Você ficar decorando informação, você ficar dando dados. Em 1950, no dia 2 de abril, aí o menino está aqui, ó. Não é 2 de abril não, é 3. Então, se inteligência for sinônimo de informação, nós já perdemos. Já perdemos. E a inteligência artificial nem começou ainda. Gente, nem começou. Lá em Belo Horizonte, no hospital Horizonte, é possível uma neurocirurgia. O neurocirurgião está nos Estados Unidos, o paciente está em Belo Horizonte. Com o Da Vinci. É um robô cheio de braço. Ele é muito mais... Porque ele não treme. Ó, ele não treme, ele não briga com a esposa, com o marido. Ele não fica sem dormir. Ele não tem depressão, ele não tem ansiedade. Ele não tem fome, ele não tem sede. Então ele não treme. Ele pega assim, bisturi. O cirurgião teve uma DR com a esposa e foi fazer a cirurgia. Ele chega lá, tá? E aí o cirurgião lá dos Estados Unidos faz a cirurgia. Ou, eu tenho um cirurgião cardíaco aqui em videoconferência com 5 colegas, um em cada continente, porque a cirurgia é complicada e os colegas estão ajudando ele. Deixa eu ver aí. Então, mais para cá. Não, peraí, olha, nós resgatamos aqui 200 cirurgias que foram feitas ano passado, a mesma, e a técnica usada foi essa. E o cirurgião está aqui em Juiz de Fora. Gente, esse é o mundo hoje. Agora eu pergunto, esse é o movimento espírita de hoje? O movimento espírita hoje está pronto para esse desafio? Não está. Não está. Então nós temos... Veja, a doutrina... A pessoa fala, mas Haroldo, a doutrina é maravilhosa, porque a doutrina quem trouxe foi o Espírito Verdade. O Espírito Verdade está lá nos mundos celestes. É claro que a doutrina espírita está 3.000 anos na frente. Mas eu estou falando do movimento, eu não estou falando da doutrina. Estou falando do movimento. Então, o que temos que fazer? O que temos que fazer? Nós temos que dar movimento ao movimento. Movimento ao movimento. E aí a gente chega em uma reflexão do Kardec. Porque o movimento espírita, a doutrina espírita, melhor dizendo, ela nos trouxe uma bênção em matéria de fé. A doutrina espírita revelou para o mundo um tipo de fé chamada fé raciocinada.
não tem definição melhor de fé raciocinada do que a dada por Chico Xavier. Eu adoro, já que nós estamos homenageando ele. Perguntaram para o Chico assim: Chico, eu não consigo entender a fé raciocinada. O Chico falou assim: minha filha, se você estiver diante de um leão faminto, com a boca aberta, e você é a refeição, você tem confiança suficiente em Deus para colocar a cabeça na boca do leão? E ela, para fazer bonito, o seu Chico está te perguntando, o que você vai falar? Tenho, Chico. Traz esse leão agora. Traz esse leão que eu vou pôr. Aí sabe o que o Chico respondeu? Ela falou, tenho, Chico. Ele falou assim, não devia. Porque nós aprendemos com Kardec a fé raciocinada. Quem tem fé raciocinada não põe a cabeça na boca do leão. Perceberam, gente? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? Tem uma letra do Fernando Brant, chama Fé Cega, Faca Molada. Você não sabe o que corta mais. Então, a nossa fé é raciocinada. Só que o Kardec diz assim, que a fé verdadeira é somente aquela capaz de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. É por isso, se você abrir a primeiro mês da Revista Espírita, primeiro mês, 1857, primeira Revista Espírita, Kardec lia tudo quanto é livro que saía. Nós fazemos isso hoje? Nós fazemos? Nós estamos atualizados? Então, o que está por... Porque o Kardec ele deixou, inclusive, uma recomendação de como deve ser uma biblioteca espírita. E na biblioteca espírita, você tem que ter uma parte da biblioteca para críticos do espiritismo. Então o sujeito fala assim, o espiritismo é uma bobagem. Nossa, deixa eu comprar o livro desse sujeito. Tem que ter na sua biblioteca. Tem que ter. Olha, por quê? Porque a sua fé é raciocinada. Se a sua fé não for capaz de dialogar com esse indivíduo, ela não é raciocinada. E ela não é capaz de encarar a razão. A nossa é? Não, não mais. Não mais. Então, eu vivi uma cena que foi... A única coisa ruim dessa cena é que eu não pude rir. Que eu tive que ficar sério prendendo o riso. Eu estava do lado do Peixinho, o Peixinho, presidente da Federação Espírita da Bahia. E a pessoa perguntou para ele assim, Peixinho, Kardec está superado? Aí eu abaixei a cabeça e comecei a fazer prece. Gente, o Peixinho nem mexeu a sobrancelha. Olhava com aquela cara de monge budista. A moça, está superado, Peixinho? Ele, infelizmente não. Infelizmente não. E aí a pessoa ficou desconcertada, porque ela não esperava essa resposta. Eu falei, infelizmente não, porque a gente aprendeu a decorar o que o Kardec escreveu, mas a gente ainda não aprendeu a pensar como Kardec. Então, decorar o que Kardec escreveu, eu contei para... Minha mãe tem um papagaio, e eu estou ensinando a ele o Livro dos Espíritos. Ele já... E ele
Questão número 1, ele já decorou. Chega lá, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse papagaio é espírita? Ele tem fé raciocinada? Ele é uma inteligência artificial? E minha mãe está me escondendo isso? Vai ver ele alguma inteligência de outro orbe, né? Minha mãe não me contou? Esse papagaio tem fé raciocinada? Não. Ele decorou. Ele imita. Ele imita. Então nós podemos treinar uma pessoa a imitar e repetir todas as questões do Livro dos Espíritos. Isso não significa que ela está pensando. Isso não significa que ela está raciocinando com Kardec. Porque o que me faz reverenciar Kardec, além de tudo, é o poderoso raciocínio do codificador. Poderoso raciocínio. O raciocínio de Kardec é magnânimo. É magnânimo. É extraordinário. É uma solidez de pensamento raro. É raro, raro. Raro você vê isso. Ele não... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para não ficar parecendo... Ah, o Haroldo está falando isso que é palestra, né? Quer elogiar o Kardec para sair bem na fita. Então tá. Pega o capítulo 2 do livro A Gênese. O capítulo se chama Deus. Kardec vai escrever nesse capítulo 2 um item chamado A Providência. Ele vai falar da providência divina. E dentro desse item, ele vai falar do fluido cósmico. É um ensaio filosófico. Ele começa falando, imagine que o universo estivesse permeado por um fluido, que tudo sentisse, que tudo percebesse, que agisse e que ainda por cima fosse inteligente. E aí ele vai construindo, pensando. Aí você fala assim, ele chega no ápice. Eu li isso umas 10 vezes, eu não canso de ler. É magnífico a construção do raciocínio dele. E ele chega, esse fluido transmite o pensamento de Deus, é o fluido cósmico, universal. Aí, presta atenção. Se fosse qualquer um de nós, ia criar a igreja do fluido cósmico universal. Nossa, eu mudei de religião, agora minha religião é fluido cósmico universal. Aí ia montar uma imagem, aí a gente ia criar livros. Tá? Só que aí, sabe como é que o Kardec conclui? Ele fala assim, se o Criador transmite sempre o seu pensamento através do fluido cósmico, ou se ele pode transmitir o seu pensamento sem o fluido cósmico, não sabemos. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Destruiu qualquer possibilidade de você construir um sisteminha. Ele está dizendo assim, o que é mesmo, eu não sei. Quer mais um exemplo? Questões 25 até 28 do Livro dos Espíritos, quando ele vai discutir espírito, Deus, espírito e matéria. Aí ele diz assim, se o espírito e a matéria promanam de uma mesma fonte, não sabemos. O que sabemos é que, diante da nossa observação, eles se mostram separados. Então, qual a fonte? Qual o ponto de contato? Ignoramos. Ignoramos. Mas você vai encontrar alguém que tem certeza. Perceberam?
Por quê? Porque a ignorância tem certeza de tudo. A ignorância só tem certezas. Quem tem dúvida é a sabedoria. Quem tem dúvida é a sabedoria. Então Kardec nos ensinou a para de criar sistema, para de querer explicar. Então toda vez que eu encontro um pensador, uma pensadora que diz assim, resolvi todos os mistérios do universo e escrevi 5 páginas para explicar. Eu falei, virou Deus. Agora tem 2 deuses. Deus, o Criador, e essa pessoa. Faz sentido? Porque você está explicando o universo. Se você é capaz de explicar o universo, você é Deus. Você sabe tudo. Não tem mais dúvida. E pior, você conseguiu colocar isso num texto. Você substituiu Deus. Você é mais inteligente do que Deus. Perceberam? Então, gente, a gente tem que desconfiar. Se eu encontro uma explicação que explica tudo, eu estou errado. Simples assim. É simples assim. Eu estou errado. E a gente não encontra isso em Kardec. Então, a fé raciocinada de Kardec é uma fé assim. E agora? O que virá? E agora? Como eu avanço? E agora? Como eu prossigo? Agora, tem gente que acha que avançar... Eu tenho a sensação que tem gente que assiste muito Velozes e Furiosos. Porque tem gente que acha que avançar é destruir tudo que já foi feito. Não, isso não é avanço. Isso é autoextermínio. Isso é extermínio. Você acha que a medicina avança desconsiderando tudo que ela já fez? Aí chega alguém agora, vamos avançar a medicina, destrói tudo, vamos começar tudo do zero. Não. É uma coisa errada. Os avanços são ajustes. 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 Você amplia. Você torna mais complexo. Você não destrói. E esse é um desafio. Esse é um desafio por quê? Eu vou dizer por que é um desafio. Gente, muita atenção agora. Essa é uma palestra que eu tenho que ser sutil. Porque senão eu não vou ser um seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, ele tem um compromisso com a caridade. Ele não pode zombar de pessoas, ele não pode atacar pessoas. O seguidor do Cristo tem que dar um testemunho de caridade. Como eu estou tentando ser, eu tenho que dar esse testemunho. Então tem algumas coisas que eu tenho que falar de forma sutil. Por que isso é um desafio? Porque muita gente compreendeu que a doutrina espírita é progressiva. É claro. E o movimento é um movimento. Só que para algumas pessoas, ser progressivo significa 1 tonelada de diamante, e a pessoa fala, o que nós vamos explodir agora? Ah, nós vamos explodir agora uma casa espírita lá do Rio de Janeiro. E agora, o que nós vamos explodir? Ah, agora nós vamos explodir a codificação. Isso não é progresso. Isso não é progresso, gente. Isso não é progresso. E eu vou mostrar por quê. Einstein foi um grande progresso na física. Ele destruiu a física newtoniana? Não. 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 Ele deixou bem claro. Em baixas velocidades, em condições específicas, a física newtoniana é absolutamente aplicável. Absolutamente aplicável. Então eu vou sair hoje de Belo Horizonte, numa baixíssima velocidade, 100 por hora, não é nada.
Então, daqui a Belo Horizonte, são 264 quilômetros. Agora, se eu sair na metade da velocidade da luz, sabe o que acontece? Com o espaço, ele encurta. Porque na relatividade, quanto mais alta a velocidade, o espaço encurta, ou o tempo dilata. Então, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Porque se eu tivesse a 150 mil quilômetros por segundo, a distância de Belo Horizonte a Juiz de Fora ia cair para 100 quilômetros, 150 quilômetros. Mas eu não estou nessa velocidade. Perceberam? Então, o progresso da física não anulou o que foi feito. Então, tem gente que está achando que progredir a doutrina espírita é destruir Kardec. Não entendeu o progresso. Não entendeu o progresso. Por outro lado, tem gente que vem andando com a roupinha do Kardec, a cavalo, chega na casa espírita e fala, aí a pessoa fala, nossa, você viu o novo livro da Ana Camasmini? Não, eu só leio Kardec. E o que nós vamos fazer com o livro da Ana? Queima. Aí é outro extremo. Aí é outro extremo. Porque aí o indivíduo, resgatando aqui o peixinho, ele aprendeu tudo do Kardec, menos a pensar. Como Kardec. Que a última coisa que o Kardec fazia era isso. Aliás, eu amo esse primeiro mês, né, da Revista Espírita, é lindo, porque saiu um livro sobre os druidas. Gente, o Kardec comprou o livro, ele leu o livro e ele fez uma sinopse do livro na Revista Espírita. Ele pegou todos os princípios dos druidas e fez uma comparação com a doutrina espírita. É brilhante! Eu nunca mais vi isso. Ele é genial. Agora, imagina se o Kardec falando assim, ó, Kardec, saiu um livro aí sobre druida, não sou druida mais, sou Kardec. Tem que queimar tudo agora. Nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Então ele lia tudo, lia tudo. Lia até coisa ruim. Quando saiu o negócio da frenologia, né, que a frenologia era assim, é engraçado, mas é o avanço, já é normal. A frenologia, ela olhava para o crânio da pessoa, e vocês já perceberam que o crânio é cheio de calombo? O meu é todo irregular. Então, criou-se uma teoria que, dependendo do calombo que você tinha, era uma virtude ou um defeito. Falei, estou lascado. Né? Então, tinha uma protuberância. O cérebro está lá dentro. O cérebro está guardadinho lá dentro do crânio, né? Não interessa se você tem calombo no crânio, tem tanta coisa depois do osso, né? Tem tanta coisa para dentro antes de chegar no cérebro. E o Kardec leu, fez uma análise crítica. Você percebe que ele está meio assim, falando assim, sei não. Ele usa o que a gente usa nos artigos científicos hoje. Dizem, postula-se, acredita-se. Então, nós precisamos resgatar a fé raciocinada, capaz de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, gente, se a sua fé raciocinada não for capaz de encarar o chat GPT, olha, tem uns amigos aí que pegam a palestra minha e jogam no chat GPT. Porque tem um programa de inteligência artificial que ele transcreve a palestra inteira. E aí você joga no chat GPT, ele faz o resumo. E você ainda fala assim, resuma esse vídeo na linguagem do Haroldo.
Aí eu falei, contrata esse rapaz. O chat está excelente. Está excelente. Por quê? Por quê? Porque ele é um auxiliar. Ele não é a sua capacidade de sentir. Ele não é a sua capacidade de ser humano. Ele não é a sua capacidade de interagir com outro ser humano. Ele não é a sua capacidade de criar. Eu tive contato com o Espírito. E aí eu falei uma coisa para ele. Ele falou assim, o que é o Espírito? Eu falei, o Espírito é isso. Ele falou, não. O Espírito é o devir. O Espírito é o vir a ser. Você está me falando o que é. Tá, vou resumir. O ChatGPT, ele só mistura o que já foi feito. Ele prevê, com base no que foi feito, o que possivelmente se repetirá. Ele, com base no que foi escrito, ele prevê qual a próxima palavra. Então, antes desse poeta ter escrito esse poema, jamais, antes, porque depois que o poeta escreveu, aí o ChatGPT imita. Mas antes desse poeta escrever esse poema, o ChatGPT jamais completaria essa frase. Meus inimigos passarão, e eu, passarinho. Jamais o ChatGPT criaria isso. Sabe por quê? Uma frase dessa só pode ser feita por um humano. Porque ela contraria tudo que já foi escrito. Ela contraria tudo que você espera. Tudo. Tudo. É? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas dos seres humanos. A porta dormiu aberta. A luz dormiu acesa. Você segue reto toda a vida. Essa aqui é ótima. Eu fiquei preso do lado de fora. Olha essa que linda. Escuta só para você ver. Essa é maravilhosa. Não conheço, mas sei quem é. Essa aqui é homenagem ao Rio de Janeiro. Vou só esperar o sol esfriar. E por fim, não vi nem o cheiro. Isso é fé raciocinada. Isso aqui é fé raciocinada. Perceberam? Isso é fé raciocinada. Tem umas coisas gostosas do Chico, né? Uma vez estava um grupo de pessoas, aí alguém começou a falar, porque o Abraão pegou Isaac, foi levar para sacrificar, e não sei o quê, e na hora que ele foi matar, Deus falou, não, Abraão, pegadinha, pegadinha do Sinai, não vai matar o menino, é um cordeiro. Aí o Chico olhou e falou assim, se fosse uma mãe, nem subia no monte. Se fosse Sara, por isso que não deu a ordem para ela. Só, Sara, pega o menino, mata. O quê? O quê? Não é? Diz que tinha uma avó judia, né?
judeu. A avó judia estava com o menininho com um chapéuzinho, todo arrumadinho, bonitinho, aqueles negócios enroladinhos assim, cabelinho saindo. E aí foi andando na praia com o menino, e falando da Torá, e ensinando ele umas orações. Aí, gente, veio uma onda e blá, levou o menino. A avó olhou para cima e falou assim, devolve meu neto agora! Aí veio outra onda e blá, jogou o menino. Aí ela pegou, levantou o menino, falou, faltou o chapéu! Aí veio outra onda, trouxe o chapéu. Recebeu? É mãe. É mãe. Então, isso está percebendo? Porque se você diz que tem fé em Deus e tem uma ideia que faz um ser humano sofrer, isso não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Se você tem uma prática religiosa que afasta as pessoas, que constrange as pessoas, você não está com Deus. Você não está com Deus. Você está em alguma coisa criada pelos homens. Não tem nada a ver com Deus. Perceberam? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Então perceba, a bondade de Jesus é radical. Várias vezes ele foi testado. João Evangelista chegou e falou assim, Senhor, eu fui lá naqueles miseráveis do samaritano. Nenhum daqueles miseráveis ofereceu uma pousada para o Senhor. Só sabe que a tradição fala que quem nega hospedagem, desce fogo do céu e queima ele, a família, o gado, o rebanho, queima tudo. O senhor quer que eu faça a prece agora para descer fogo do céu e queimar esses samaritanos todos? Jesus olhou para ele, falou assim, João, o Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. E continua a caminhada. Continua a caminhada. Aí caminha. Está no capítulo 8 de Lucas. Quando você chega lá no 25, ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, com fome, com sede, suando, cansado, o que você espera? Você está com fome, com sede, cansado, suado, aí você avista um grupo de espíritas. Você fala, valei-me Nossa Senhora, graças a Deus. Agora eu vou encontrar um povo caridoso. Então Jesus estava chegando em Jerusalém e falou, nossa, lá vem um doutor da lei, glória a Deus, Senhor. Esse ora o dia inteiro, lê os teus ensinos. Aí o texto de Lucas diz assim, e veio um doutor da lei e perguntou-lhe para tentar-lhe. Para tentar? Ô gente, mas que hora ruim de tentar, né? Está com sede, fome, cansado. Não é uma hora ruim? É uma hora ruim? Eu lembro de um amigo expositor, que ele disse que estava apertado, né? E foi no banheiro, na hora que ele começou a fazer xixi, uma pessoa falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou assim, eu posso acabar de fazer o xixi? É uma hora ruim, né? Então, era uma hora ruim para tentar Jesus. Agora, o mais irônico é a pergunta que ele faz. Quem é meu próximo? E isso eu acho quase psicopata isso. Eu acho. Você está diante de uma pessoa suada, cansada, com fome, com sede, e você pergunta para ela, quem que é meu próximo? Aí fala, sua mãe.
Não é? Se fosse alguém mais inferior, falava, o diabo que te carregue. Você não falaria isso? Você não falaria? O próximo é o diabo que te carregue. Você não falaria isso? Jesus não. Jesus olhou com fome, com sede, cansado e suado. Sabe quantos quilômetros? O pessoal está fazendo maratona aí, 42. Da Galiléia a Jerusalém são 150 quilômetros. 150. E eles não puderam parar porque os samaritanos não deram abrigo. Ninguém, eles iam pagar, não era de graça não. Eles iam pagar, ninguém quis hospedar. Não, aqui a gente não hospeda judeu. Está parecendo aquele time de futebol, foi visitar uma creche, né, de crianças, os jogadores. Aí quando parou o ônibus, estava lá, creche espírita, falou assim, não descemos. Foram embora. Então os samaritanos não deixaram. Jesus chega lá cansado, aí ele olhou para o João, que queria que descesse fogo e matasse todos os samaritanos, olhou para o doutor da lei, que estava perguntando quem era o próximo. E ele contou, sabe qual parábola? A parábola do bom samaritano. Gente, isso é acarajé com pimenta. A gente tem uma visão muito ingênua do Evangelho. A hora que Jesus contou a parábola do bom samaritano, eu acho que João Evangelista saiu. Porque, com certeza, ele morreu de vergonha. Porque ele tinha sugerido queimar os samaritanos. Queimar. E Jesus agora está contando a parábola do bom samaritano. Os samaritanos não receberam ele. E na parábola dele, a pessoa boa é um samaritano. Primeira lição, não generalize as suas experiências. Não generalize as suas experiências. Você teve uma experiência com uma pessoa, não com a humanidade, não com uma etnia, não com um grupo. Parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, tem uma pegadinha, que é onde Jesus colocou uma pimenta, a pimenta mexicana. Pimenta mexicana, daquelas ardidas. Porque, olha a pergunta que ele faz na parábola. O homem que caiu está desfigurado, está nu, então ele não pode falar. Então, pelo sotaque, você não sabe se ele é samaritano ou judeu. Porque samaritano e judeu é irmão. Era tudo hebreu. 10 tribos do norte ficou samaritano, 2 tribos do sul ficou judeu. Da tribo de Judá. É tudo irmão. Tudo nariz pequeno, né? Orelhinha pequena. Qual que era a diferença? Sotaque. Mas ele está inconsciente. Como é que você vai saber? O homem que está caído não tem como identificá-lo. Ele está nu, desfigurado e inconsciente. Aí, Jesus faz a pergunta. Olha, presta atenção na pergunta que Jesus vai fazer. Quem é o próximo do homem que caiu? Perceberam? Deixa eu explicar. É como se Jesus tivesse se colocado na posição do homem caído, é como se Jesus estivesse te convidando a cair nu no chão, e depois que você estiver no chão, na chão, caído, sem roupa, você caído, olhar para cima e se perguntar, quem é meu próximo? Checkmate. O doutor da lei teve que responder, aquele que ajudou.
Ele nem pronunciou a palavra samaritano, aquele que ajudou. Qual que é a lição que Jesus está dando para ele? Ei, eu sou o caído na sua frente. Sou eu que estou com sede na sua frente. Sou eu que estou com fome na sua frente. Sou eu que estou suado na sua frente. E você não cumpriu a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés determina que você deve oferecer água, que você deve oferecer comida, que foi o que Abraão fez com os 2 peregrinos no deserto. Está na lei judaica. Ele convidou os 2 peregrinos, ele lavou o pé dos peregrinos, ele deu comida, ele deu abrigo. Então Jesus está dizendo para ele, eu sou o caído, e você está perguntando quem é o próximo. Então, gente, a bondade de Jesus é incondicional. A bondade de Jesus não faz concessões a regras, a hermenêuticas, a interpretações, a fantasias. Por isso Kardec, para terminar, e eu acho que esse é o maior desafio do movimento espírita, para sempre. Para sempre. Eu vou terminar com o maior desafio do movimento espírita, para sempre. Está no livro Viagens Espírita. Viagem Espírita. Kardec diz assim, se 2 grupos espíritas entrarem em disputa, se 2 grupos espíritas entrarem em discussão a respeito de um ponto da doutrina, um grupo, só gente inteligente. Pensa num grupo, você coloca Elahá, Ana Camasmini, Rossandro, só tem gente muito, mas inteligentíssima. Só que aí tem um problema com esse grupo. Esse grupo não tem caridade nenhuma, esse é um grupo explosivo. É tudo discípulo do Bin Laden. Então esse grupo é assim, você discordou dele, ele está te fuzilando. Se você falou uma coisa contrária, ele vai ofender sua honra, vai atacar sua esposa, seus filhos, sua família, seus pais, até a 5ª geração para trás. Do outro lado, um grupo de pessoas muito limitadas. Muito limitadas. Pessoas que acreditam em tudo. Igual num grupo espírita, o sujeito sentou para tomar o passe, era uma fila. E aí, fechou os olhos, está em oração, vamos ficar em oração, a vibrar pelo passe, né? Todo mundo de olhos fechados, aí a pessoa abriu um olho. Abriu um olho, viu que saiu da cabine do passe uma pessoa que estava com a cabeça brilhando. Ele falou, nossa senhora, o fluido aqui é poderoso. Passou. Aí ele já abriu os 2, né? A hora que saiu a 2ª pessoa da cabine de passe, estava mais brilhando ainda. Ele falou, nossa, meu Deus do céu, é grupo de cura. Na 5ª pessoa que passou, ele não aguentou. Parou a pessoa e falou assim, meu Deus do céu, o que é isso que está brilhando na sua cabeça? A pessoa falou assim, é óleo de cozinha. Isso é fato verdadeiro, viu gente? Eu estou só aumentando um pouquinho, mas o fato é verdadeiro. Aí ele falou, mas óleo de cozinha, os guias da casa recomendaram que depois do passe, para jogar óleo de cozinha para fixar os fluidos. Então, era um grupo assim. Então, o outro grupo era assim. Ou então, um grupo num lugar aí do Brasil, né? O palestrante foi lá, fez a palestra, tal, o pessoal, vem cá, você conheceu o trabalho de desobsessão? Aí levou para o quintal do grupo espírita. Chegou lá, tinha umas gaiolas fechadas e umas gaiolas abertas. Aí ele falou assim, meu Deus, será que esse pessoal está vendendo pássaro silvestre para sustentar a casa espírita? Vamos todo mundo preso. Aí ele falou assim,
falou com o presidente da Casa Espírita. Senhor, o que são essas gaiolas? É o nosso trabalho de desobsessão. As gaiolas fechadas são espíritos que estão presos em tratamento ainda. As abertas a gente já libertou. Então, o outro grupo era esse. Então, de um lado, um grupo só de gente inteligente, intelectual, todo mundo formado, sabe? Pessoa que sabe escrever, com retórica, pessoal chique, mas violento. E do lado de cá, um grupo assim, de gente que tem gaiola, joga óleo na cabeça, sabe? Mas de coração bom. Pensa num grupo de gente boa, de coração. Aí o Kardec fala assim, com qual grupo que eu fico? Com os da gaiola. Com as pessoas que são boas. Porque é muito mais fácil ensinar conceitos do que ensinar a ser bom. Então, todos nós, temos um desafio. Temos um desafio. Jamais abra mão da sua bondade para estar certo. Jamais abra mão da sua bondade para defender a teoria que você acha que é correta. Jamais abra mão da sua vontade para violentar, ferir e fazer alguém sofrer. Porque Jesus veio da governadoria espiritual do planeta. Ele era puro. E ele nunca usou a verdade como pretexto para ferir. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, e aqui eu encerro, somente aqui na vida espiritual vim a compreender a cruz do Cristo. E hoje sei que a cruz do Cristo é uma estaca fincada no solo para erguer o mundo futuro. E para mostrar que nenhuma obra útil e verdadeira se constrói sem sacrifício pessoal, morreu nela. Veja, morreu nela, não é matou nela. Morreu nela. Então, esse é o nosso desafio. Não há concessões para a nossa bondade. A nossa bondade não pode fazer concessões. O nosso lema é, fora da caridade, você está perdido. Está perdido. Está perdido. Fora da caridade, não há salvação. Da caridade. Não há concessões. Não há nenhuma justificativa para deixar de ser caridoso. Eu acho esse o maior desafio que um movimento religioso pode ter na Terra. Mas sei que nós vamos dar conta de cumpri-lo. Muito obrigado, um beijo para todos.